Tá? Podemos então? Olha só, agora objetivos nobres, essa é a aula seguinte. Ó. Então, objetivos nobres da avaliação. Né? Já que todos nós aqui falamos um pouco sobre o que é avaliar, eu me dei assim, o direito, né, a petulância de identificar alguns objetivos nobres na avaliação. E coloquei para os senhores o seguinte: os instrumentos avaliativos objetivam sempre a evolução, quer seja de um projeto, de uma unidade escolar, de um educando, de um professor e assim por diante. A avaliação tem que nos conduzir para uma evolução. Quem avalia, quem é avaliado, no final desse processo, ele tem que evoluir. Não é para reprovar, não é para... é para evoluir. Tem que trazer elementos que permitam que o indivíduo se expresse, que ele ponha para fora que de fato ele aprendeu, ou então que, ao expor essas ideias, a gente conclua que ele não aprendeu e dê mais oportunidade para que ele caminhe nessa direção. Mas o objetivo tem que ser a evolução. A gente tem que crescer sempre. Aliás, tudo na vida tem que nos conduzir para a evolução, para o crescimento. Senão não faz sentido. Hoje, quando eu amanheci, agradecer a Deus pela oportunidade, e vim aqui e, caramba, estou evoluindo, estou aprendendo coisas que me serão úteis para esse ofício, que é o ofício de existir. A avaliação deveria existir apenas para facilitar decisões importantes. É para isso que a gente avalia, para tomar decisões que venham ser importantes para que o objetivo traçado lá no início do ano seja alcançado e assim por diante. É a capacidade de fazer uma reflexão sobre o que se fez. A capacidade de pensar o que aconteceu para fazer melhor e de outras maneiras. Antônio Nova, um educador português, né? Todo português, amigo lá do José Pacheco, lá da Escola da Ponte. Aí me lembro, tive essa felicidade de ouvir o José Pacheco. Interessante ele falando, né, sobre a necessidade de instruir as crianças sobre o que é uma prova. Alguém já chegou a ouvir o José Pacheco aqui? Ele falando sobre... porque na Escola da Ponte não tinha prova. Todo mundo está ligado? Na Escola da Ponte, em Portugal? Então não tinha prova. Só que as crianças saíram de lá e iam para o ensino regular. E o sistema exigia prova. Ele falou, pois tem que ensinar essas crianças a fazer prova. Pegou as crianças, colocou as crianças umas após as outras, como estávamos aqui, e ele falou, olha, vocês vão fazer prova. Mas professor, o que é prova? Olha, pois, prova é um instrumento para avaliar a quantidade de informações que vocês tiveram depois. Mas professor, nós não construímos nosso conhecimento no dia a dia. Sim, verdade. Mas como o senhor vai quantificar qualidade? Olha, pois, a prova não é para mensurar qualidade, sim quantidade. Vocês, por favor, fiquem sentados um após o outro. Você viu as provas? Professor, sim, aqui está dentro, tem um trecho dos Lusíadas e Camões. Mas por que um trecho se nós já lemos todo? Professor, é que está falando para destacar no texto a expressão tal. Professor, mas por que destacar no texto? Tem que transcrever isso? Olha, pois, a prova é assim, não me questione. Professor, por que o senhor não vai ler o seu jornal lá fora, como o senhor faz sempre? Olha, pois, vocês estão fazendo prova, eu tenho que vigiar vocês. Professor, por acaso o senhor está dizendo que nós vamos fraudar? Vocês podem pular. Mas o que é cola, professor? Às vezes, o sistema, o processo, faz com que a gente desconfie da criança, coloque na cabeça dele o que é cola, que ele vai fraudar a informação. É tão bom quando a gente lida com o resultado da prova e ali está expresso uma verdade. Porque se o indivíduo cola, né, enfim, a gente não vai poder sequer trazer alguma contribuição para isso. Não faz sentido falar em avaliação sem projetá-la sobre a melhoria da qualidade. Usar pausa, que é o espanhol, né, o educador espanhol. Né, então, melhoria da qualidade sempre. Já? Então, próximo aí, rapidão.
ainda sobre objetivos novos da avaliação. Deve-se avaliar com o objetivo de levantar informações acerca do nível de domínio do educando sobre informações de conceitos, atitudes e procedimentos em aula, procedimentos trabalhados em aula, para que o professor possa estabelecer estratégias de ação a fim de superar as dificuldades apresentadas. Tá? Enfim, levantar informações a fim de superar as dificuldades levantadas. A avaliação serve para isso, né? Diagnóstica. O Celso Antunes diz que é essencial que o professor jamais esqueça que, ao avaliar seu aluno, está, em última análise, refletindo sobre a própria grandeza do desenvolvimento humano. Né? A gente não pode avaliar para jogar o indivíduo para baixo, não é um momento de acerto de contas, mas avaliar sempre no intuito de promover o outro. Aí, um olhar meu, né, no processo de formação do educando, qualquer outra atribuição conferida à avaliação, como, por exemplo, classificar, estou falando do processo de formação, eu, particularmente, não o considero nobre. Para mim, a nobreza da avaliação está em permitir que um indivíduo melhore, que caminhe sempre na direção da evolução, tá, da luz. Próximo, só rapidão. Bom, aí o que deve ter uma boa avaliação? Segundo a professora Tereza Pena Filho, ela diz que tem que ter utilidade, viabilidade, ética e precisão. Quando a gente cobra numa prova, né, nesse instrumento chamado prova, algo que você não trabalhou em sala de aula, isso é esfera ética, isso é antiético. Chega a ser cinismo isso. Né? É diagnóstica e não classificatória, penso. É inclusiva, contempla o aluno e o sistema. O processo é o que de fato importa, não é pontual. O registro final, sim, é importante. Já a média, não. Pois quem se encosta na média, apoia-se na mediocridade, é Milton Werneck. O Milton Werneck dá um exemplo que eu acho extremamente interessante. Ele conta que um menino queria aprender a nadar. Alguém conhece, sabe? O menino queria aprender a nadar. Então, colocaram o menino dentro da piscina, ele já estava afogando, pegaram e, enfim, nota 0 para ele. Segundo mês, ele já boiava. Olha, já não morre, nota 3. No terceiro mês, no terceiro bimestre, ele já dava 2 braçadas. Pô, nota 5, não morre. No quarto bimestre, ele ia até o outro lado da piscina. Ele alcançou o objetivo dele. A média disse que não, porque deu menos de 5. Somando essa nota, deu menos. Não, mas eu consegui, professor, eu já sei nadar. Eu mergulho, o garoto foi até o outro lado, eu já sei nadar. Eu queria isso, aprender a nadar. Não, mas a média diz que você está reprovado. Não? A média diz que a gente está reprovado. A gente não contempla como que o indivíduo, a evolução do indivíduo, como que o indivíduo chega do outro lado da piscina. Mas sim, a gente leva em consideração o tempo que ele ia morrer afogado. Avalia apenas o que de fato é útil. Então, uma boa avaliação, ela avalia de fato aquilo que é útil. Não contempla a totalidade dos conteúdos programados pelo doutor. Tem coisas, vou colocar na avaliação para quê? Na prova, por exemplo, o pessoal aqui na prova. Né? Então, quem avalia de uma forma geral, a gente tem que ter bastante critério para fazer isso. Está conectada com a realidade, portanto não causa estranhamento. Leva o educando a refletir e a expressar-se elaborando o seu discurso. Aí finaliza, acho que é o próximo aí, né? Não pode ser um momento de acerto de contas, busca a promoção do indivíduo, reflete a integridade e a honestidade de quem avalia, entendendo que integridade é a sintonia entre o discurso e a ação. Quando a prática destoa do discurso, isso é cinismo. Tá? Então, repito, se a gente for avaliar o outro e você, ao longo do processo, não deu elementos para que ele pudesse dar conta daquilo que você está exigindo dele, isso é, no mínimo, cinismo. Está conectada com os projetos e métodos da escola, com o projeto político-pedagógico. Não é um fim, apenas um meio. O fim é sempre a pessoa.
O fim é sempre o ser humano. Ele tem que sair melhor desse processo. Finalizo aqui. Eu acredito nisso. Acreditamos que a aprendizagem humana somente se processa na medida em que o educando é capaz de construir significados e atribuir sentido ao conteúdo da aprendizagem. Aquilo que você aprende que não faz sentido, não faz sentido ensinar também, não faz sentido cobrar também. Então tem que ter sentido, a aprendizagem tem que fazer sentido. E o Lucchesi, quando ele fala da avaliação, né, amorosa, a professora Heloísa chegou a citar, se não me engano, só se constrói um ato amoroso quando o educador capta a mensagem de que tem que promover uma aprendizagem afetiva e não promover uma aprendizagem que retenha o educando, mas que o promove. A finalidade da avaliação, portanto, é sempre promover o outro. Aliás, a razão de ser da nossa vida tem que ser essa: crescer e ajudar o outro a crescer também. Tá? Obrigado.